Fala, rapaziada, voltando aqui para mais uma parte, a parte 4 do vídeo, falando sobre o artigo 1829, inciso 1, concorrência sucessória do cônjuge companheiro com os descendentes. Vou gravar vídeos em relação aos outros incisos, beleza? Se você caiu aqui nesse vídeo, assiste as partes anteriores e se você está comigo desde o início, vamos que vamos. Coloquei aqui no quadro para vocês, pessoal, na aula passada, os 3 regimes de bens que o artigo 1829 ressalva. Portanto, nesses regimes de bens, o cônjuge ou companheiro não tem direito sucessório, em concorrência com os descendentes. Cuidado, ele continua sendo herdeiro de terceira classe. Mas lá na primeira classe, em concorrência com os descendentes, filhos, netos, bisnetos, o cônjuge, o companheiro não herda, o patrimônio vai todo para o descendente. Beleza? E por que eu falei para vocês que esses regimes de bens excluem o cônjuge ou companheiro da concorrência sucessória? Porque nesses regimes de bens já existe um direito de meação, por exemplo. E eu falei para vocês que nesse inciso 1 a gente pode aplicar aquela famosa frase: se o cônjuge meia, ele não herda. Se o cônjuge meia, ele não herda. E se ele herda, ele não meia. Quer ver uma prova disso? Olha só. Regime da comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens. Pessoal, se é universal, tudo se comunica. Tudo. Tudo é considerado patrimônio comum. Se tudo é considerado patrimônio comum, existe ali a metade direito de meação do cônjuge. Então ele já tem direito à metade de todo o patrimônio. Não achou justo o legislador conceder a esse cônjuge também o direito de participar da herança, senão em relação aos outros 50%, ele ainda teria direito a 1/3, por exemplo, se ele estivesse concorrendo com o pai e mãe do falecido, ou até mesmo a metade, se ele estiver concorrendo só com o pai, só com a mãe, ou com outros ascendentes, avós, avós, tá? Acima dos pais e da mãe. Então, olha que interessante. Ele já tem direito à meação. Tendo direito à meação, ele não participa da sucessão em concorrência com os descendentes. Beleza? Regime da comunhão parcial de bens. Mesma coisa. No regime da comunhão parcial de bens, existe um patrimônio comum. Existe um patrimônio comum. E esse patrimônio comum, ele tem direito à meação. Se ele tem direito à meação em relação a esse patrimônio comum, ele não vai herdar esse patrimônio comum, porque ele já tem direito à meação. E o cônjuge que já é meio não pode ser herdeiro. Mas cuidado, cuidado. Se houver bens particulares, porque ele só não é herdeiro na comunhão parcial quando não houver bens particulares. Em contraposição, se houver bens particulares, ele concorre com os descendentes. Ficou um pouco complicado? Eu sei, mas é assim que funciona, pessoal. Na comunhão parcial, eu preciso analisar o seguinte: deixou bens particulares? E normalmente vai deixar, porque o cara morre, no máximo ali deixou um dinheiro no banco, porque o cara trabalhava, deixou um FGTS, então normalmente vai deixar um bem particular. Deixou bens particulares, então o cônjuge, o companheiro, herda em concorrência com os descendentes. Mas cuidado, cuidado e olha a pegadinha aqui. Por quê? A doutrina discutiu durante muito tempo em relação a essa concorrência sucessória. Se o cônjuge ou companheiro iria concorrer em relação a todo o patrimônio ou se iria concorrer somente em relação aos bens particulares. Hoje, qual é o entendimento? Concorre em relação tão somente aos bens particulares. Beleza? Se for uma comunhão parcial em que não há bens particulares, então vocês concordam que é uma comunhão parcial em que só há bens comuns. Todo o patrimônio é comum. Então, em relação a todo esse patrimônio comum, ela já tem direito à meação. A outra parte é só dos descendentes. Ela não tem direito sucessório. Agora, havendo bens particulares na comunhão parcial, ela tem direito sucessório em relação aos bens particulares. Beleza? Em relação aos bens comuns, ela só tem direito a metade. A outra metade é do falecido e vai direto para os descendentes. Agora, olha que interessante. E na separação obrigatória? Porque a separação obrigatória é o regime da separação. Não tem direito à meação. E está excluindo o sucessor da herança também. Está burlando a regra? Não estou entendendo. Vou te explicar no próximo vídeo.